Você sabia que a acessibilidade para e-mail marketing pode trazer ainda mais resultados para o seu negócio? A Bruna Prado, analista de inbound marketing na GUP, vai falar sobre boas práticas para uma comunicação por e-mail mais acessível. Ela vai te contar sobre os erros mais comuns no e-mail, como aplicar a acessibilidade na prática e também vai te apresentar alguns cuidados com o capacitismo. Olha só. Fala pessoal, bora conversar rapidinho sobre acessibilidade para e-mail marketing. Então, me apresentando para vocês, prazer, sou Bruna, trabalho com inbound marketing na GUP. Tenho algumas especializações em marketing digital, mas sou apaixonada por UX com foco em acessibilidade, porque, poxa, a gente conseguir entregar o conteúdo, ele ser entendido, e a pessoa conseguir interagir com ele, né, saber como que a gente está se comunicando, é essencial, né, para a experiência e para o marketing também. Então, aqui no LinkedIn, caso vocês queiram se conectar comigo, e bora falar um pouquinho mais sobre o tema, né? Gente, o que é acessibilidade? Quem que precisa, né? Aí, entendendo o conceito, a acessibilidade ela vai muito além da gente focar em alguma deficiência específica. Na verdade, ela não precisa nem ser somente uma deficiência, pode ser por um transtorno, né? Alguma síndrome, ou qualquer dificuldade gerada pelo ambiente. Então, poxa, eu tô na rua, tá ensolarado o ambiente, eu não consigo enxergar algumas cores assim direito no celular por causa do contraste. Tudo isso a acessibilidade trabalha em cima e consegue comunicar da melhor forma, né? Então, quando a gente entende a abrangência da acessibilidade, a gente consegue fazer um plano tático que consiga ajudar o máximo de pessoas possível, né? Então, é muito importante a gente ter a ideia desse conceito. Inclusive, esse textão eu nem li para vocês, gente, porque ele não está acessível. E por que ele não está acessível? Porque pessoas com dislexia, por exemplo, não poderiam entendê-lo da melhor maneira. Então, poxa, nesse caso, assim, um exemplo da visão, no ponto de vista de uma pessoa com dislexia, as letras ficam todas embaralhando nesse tamanho de parágrafo, dá aquela dificuldade. Por que a gente não poderia pular algumas linhas e transformar essa experiência numa experiência que seja melhor para a pessoa, né? Para conseguir conseguir se sentir confortável lendo o seu texto, né? E aí, gente, passando por alguns dados assim, mais de 17 milhões de pessoas possuem alguma deficiência no Brasil. E apenas 1% dos sites brasileiros é acessível. Nossa, Bruna, você está falando de e-mail marketing ou está falando de site? O que está acontecendo? Isso é só para mostrar para vocês o contraste das ações de acessibilidade para um público tão grande. Então, se 1% dos sites é acessível de fato, imagina os e-mails, os outros canais de comunicação. Então, hoje, bora tornar o e-mail como uma referência em acessibilidade, até porque quando a gente faz um trabalho assim de qualidade, tornando acessível a comunicação para as pessoas, a gente gera resultado também. Então, todo mundo sai ganhando, gente. Então, bora lá. E assim, quando eu falo que todo mundo está ganhando, é todo mundo mesmo. A gente tem um público mais que variado de pessoas que precisam dessas nossas ações para conseguir entender o nosso conteúdo. Imagina que chato você não conseguir entender um conteúdo de um e-mail, né? Então, assim, casos de cegueira, surdez, visão baixa, por exemplo, ela pode ser um alto grau de miopia, ela pode também ser questão de glaucoma, algumas doenças específicas na vista, né? O daltonismo, que é a condição de que você não consegue diferenciar algumas cores, né, distinguir algumas cores. O autismo, né, o transtorno do espectro autista, que tem níveis de autismo, né, então graus que a gente pode se preocupar, a gente precisa se preocupar para poder comunicar com essas pessoas também. TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, então a pessoa tem vários pontos focais, como que a gente consegue estruturar o nosso conteúdo para que ela não perca o foco no que a gente está dizendo e consiga até converter também, né? Dificuldades geradas pela idade, então, conforme a gente vai envelhecendo, podem surgir doenças ou condições assim que geralmente são geradas pela idade, né? Então, mal de Parkinson, que tem uma tendência a acontecer com pessoas que sejam 60 a mais, por exemplo. E aí a gente tem a dificuldade motora, né? De conseguir clicar numa call to action que está muito pequena. Então, ó, já vai sentindo o que a gente pode adaptar, né? Além das deficiências físicas, né? A falta de acesso à informação, que ela não é uma deficiência, olha só, ela não está constando naqueles 17 milhões de pessoas, mas a gente tem muitas pessoas que têm falta de acesso à informação, à tecnologia e à não fluência. Então, por exemplo, será que aqueles termos em inglês muito complexos, será que as pessoas estão entendendo o que a gente está falando, né?
Fotofobia, que é a sensibilidade à luz, que é algo que eu tenho, inclusive. Existem alguns comerciais que eles usam um contraste tão marcante assim que eu não consigo assistir a propaganda. Poxa, né? Como que a gente consegue fazer artes para e-mail marketing que não tem um contraste tão marcante assim para a pessoa conseguir ler o que está no seu banner? Deficiência temporária e situacional, a diferença é temporária, por exemplo, a pessoa quebra um braço, aí ela só consegue utilizar uma mão para poder acessar os conteúdos e tal. E situacional é mais um exemplo assim de um ambiente, né? Então, eu tô num bar e tá muito barulhento e eu não consigo ouvir o que a pessoa na minha frente está falando, né? Então, tem esses tipos também, mas para exemplificar, para entenderem como é grande o cenário, né? E aí eu até digo para vocês, em muitos outros casos, que a acessibilidade é necessária. E aí, o que eu falo para vocês, tirando conclusão de tudo isso? Significa que a acessibilidade ela é um processo contínuo de melhorias, porque você pode parar e perguntar, nossa, como é que eu consigo impactar e fazer todo mundo me entender? De uma vez, assim, né? É difícil, é difícil porque são variadas, infinitas condições, assim, que a gente que a gente tem que se preocupar. Então, se você fizer um processo contínuo de melhorias, para superar essas barreiras que impedem o acesso autônomo e seguro de todas as pessoas, você vai estar fazendo a sua parte. Então, por exemplo, essa apresentação é super rápida, mas você já vai sair com uns conceitos aqui que já vai entender, poxa, se eu fizer desse jeito um e-mail, eu sei que vou conseguir fazer mais pessoas entenderem o meu conteúdo. É pesquisa e é entender e melhoria contínua mesmo, sempre ficar buscando saber mais sobre o assunto e melhorando a qualidade do seu e-mail, né? E aí, falando para vocês agora, tá, eu tinha falado de uma maneira mais abrangente, né? Bora focar no e-mail. Quais são os erros mais comuns que eu já percebi em e-mail? Então, para ficar alerta e já começar a perceber também. Falta de contraste. Gente, essa arte eu criei assim, improvisei, mas eu posso falar para vocês. Já trabalhei em algumas agências de propaganda e acontecia muito de época de Black Friday, apareceu um cliente falando, eu uso uma fonte fina em vermelho em cima de um fundo preto. E aí, qual que é o problema disso, né? Nesse caso, para pessoas que têm um grau específico de daltonismo, ela não vai conseguir enxergar seu conteúdo. Então, eu sei que na agência a gente começa a discutir com o cliente, fala, poxa, assim não vai funcionar direito, mas olha só o respaldo que você tem agora. Você tem um argumento e falar, olha, a pessoa não vai ver o seu conteúdo, né? Então, a falta de contraste entre os tons, né? Se você não consegue usar uma fonte mais grossa, vermelha, assim, no seu conteúdo, ele não vai ser visto. E existem também muitos casos, milhões de casos de daltonismo no Brasil. Então, pode se preocupar com essa galera também, né? Também imagens relevantes sem um alt preenchido. O que é o alt? Alt é o texto alternativo. Então, se você usa plataformas, né, de CRM de marketing, por exemplo, a RD, Sendinblue, HubSpot, SharpSpring, enfim, várias, elas geralmente vão ter uma opção escrito texto alternativo ou alt text, enfim, para você preencher. Então, se nesse caso, né, eu coloquei uma planilha de PDI para a pessoa acessar gratuitamente, se tem uma informação que é importante para a pessoa entender, preencha, né? Poxa, um evento, chamei o fulano para o evento. Escreve o nome do fulano, fala assim, o que ele faz, né? Informa a pessoa, né? Porque imagina só, tem uma imagem, aí a imagem não aparece para você e você não faz ideia do conteúdo, e o conteúdo complementa o que você quer comunicar, ou então a imagem ela já tem a promoção com os preços e tudo mais, e aí ela não aparece para o lead, para o seu cliente, enfim. Aí você perde seu e-mail, né? Então, texto alt preenchido se quando tiver uma informação relevante. Se ela for decorativa, for só uma florzinha, alguma coisa assim que não tem nada a ver com o assunto, que não vai complementar em nada, pode deixar em branco, tá? Tá liberado. E aí, textos minúsculos também, né? Você pode ter uma call to action incrível, gente, mas que converte assim, uma chamada super bacana. Se a pessoa não conseguir ler o seu texto, ela não vai servir. Aí, por exemplo, né, nesse caso, no celular, eu coloquei, quero fazer o curso, grande assim, já para ser vista. Porque se você colocar um botãozinho bem pequenininho, gente, um botãozinho tímido, seja na arte também, tá, gente? Cuidado com call to action pequena em arte. Testa no celular, né? Verifique se sua call to action tá legível no celular também. Porque se ela for muito pequenininha, não, mas aqui colocaram pedindo um monte de texto na arte do meu e-mail, e aí eu tenho que colocar pequenininha para ter a informação. Gente, você já tem também um argumento.
não vai ser visto. O que não é visto não converte, né? Então, bora lá. Só que assim, textão também não adianta, né? Não adianta você fazer, nossa, um discurso para o seu lead. Além de que um texto mais objetivo, né, passando informação mais rápida para as pessoas, tende a converter mais. Isso daí é claro que vale teste, né? Vale conhecer seu público, são diversas variáveis. Mas textos muito longos, eles geram sim desconforto para pessoas que têm autismo, dislexia, TDAH, baixa visão, porque é muita informação. Então, por exemplo, pessoas com TDAH, elas vão olhar esse textão assim, elas vão mudar o foco várias vezes e às vezes vão até desistir. Tem gente que vai olhar o texto e já vai desistir, nem vai dar tempo de dar uma chance para o seu texto. Então, bastante cuidado com isso. O HTML, né, preenchido indevidamente, essa imagem aqui eu peguei de um exemplo da internet, mas existem ainda, né, pessoas que fatiam no Photoshop, né, pegam um e-mail inteiro em imagem e aí faz a parte de fatiar. E aí, se você fatiar seu e-mail composto inteiro por imagens, tem que tomar cuidado com a HTML. Esse aqui foi um e-mail que eu tinha encontrado, não quis expor nem a empresa nem nada, mas nesse caso o HTML ele era parecido com a imagem anterior, foi fatiado e todas as fatias estavam com a mesma frase. O futuro do recrutamento está aqui, E repete isso várias vezes. A pessoa que é cega, na hora do leitor de texto dela pegar esse e-mail, ele vai repetir essas frases constantemente do Alt. Então não vai significar nada para ela. Então, chato também, né, gente? Então, por exemplo, se eu quero fatiar um e-mail, né, é a única maneira que eu tenho hoje de enviar e-mail, preenche o texto alternativo com conteúdo. E aí a gente vai para alguns exemplos, né? Esse aqui é da equipe Repassa, né? Que é uma espécie de brechó online, maravilhoso esse site. E aí eles usam essa maneira de fatiar, e aí a gente tem esse banner que é um pedaço do e-mail. Como que tá o texto alternativo dele? Olha que legal. No Alt, né, a gente consegue ver suas marcas favoritas estão aqui, aí explica todo o conteúdo, chama para o site. Olha que legal, gente. Esse texto ele tá acessível. Se a pessoa nem precisa ser na situação de uma pessoa cega, mas uma pessoa que não vai conseguir visualizar a imagem em HTML, ela vai ter a informação que você quer passar. Ela pode converter no seu conteúdo sem ver nenhuma imagem. Olha que legal, né? E eu falo para vocês, o preenchimento permite que essas pessoas cegas ou que não têm acesso à imagem consigam saber do que trata. E não é difícil, gente, é bem tranquilo, só que uma coisa que talvez por falta de informação, assim, as pessoas deixam de lado e deixam de impactar muita gente. Aí, beleza. Aplicando na prática, gente, tentar falar bem rápido agora também. Então, pega papel e caneta aí para anotar que vai ser bastante informação. Mas no caso de cegueiras, né, como que a gente consegue fazer melhores conteúdos para pessoas cegas? Texto alternativo preenchido corretamente em imagens que tenham informação relevante. Se o e-mail inteiro for composto por imagens, né, no caso que eu tinha mostrado o exemplo para vocês, o HTML precisa ter as informações da sua mensagem. Não use clique aqui sem contexto. No caso de pessoas cegas, eles usam muito o tab, a tecla tab, né, para ficar pulando de links. Então, se você colocar clique aqui, a pessoa vai se sentir muito perdida, porque ela vai saber clique aqui para quê? Então, clique aqui para conferir a oferta, clique aqui para acessar seu material rico, sabe? Várias opções. Ou então você já fala clique para conferir o produto. Enfim, gente, tem maneiras de você colocar contexto no seu link. Atenção também à linguagem inclusiva. Gente, se você está excluindo, você não está incluindo. Então, é meio óbvio essa frase, né? Mas quando a gente vai dar boas-vindas, né? A gente quer, poxa, vamos incluir todo mundo, né? Em boas-vindas. Se você colocar com X ou colocar com arroba, o leitor de tela não vai conseguir identificar essa palavra. Então, se você usar boas-vindas, você consegue dar boas-vindas para todo mundo, né? Então, é muito boa essa preocupação também com outras pessoas, né? Se vai incluir, vamos incluir também quem não consegue distinguir o conteúdo das suas boas-vindas, né? Baixa visão, dificuldade pela idade, qualquer call to action precisa ter leitura, seja em texto ou imagem, então é importante você testar seu e-mail olhando no celular.
O espaçamento entre linhas no seu e-mail é recomendado 1.5, só para dar um respiro, né? Respiro é muito importante no seu e-mail. Áreas grandes para clicar, então, poxa, se a pessoa não consegue enxergar direito, não vai achar onde clica no botão, pode até desistir do seu e-mail. Fontes legíveis, não abusem de texto com fontes manuscritas, que é essa no exemplo do slide. E cuidado com o contraste, né, gente? Esse texto assim, eu forço um pouco a barra para ficar bem, bem evidente o exemplo, mas esse aqui não tem contraste, né? E mais, gente, mais exemplos. Caso de dislexia, né? Vamos cortar os parágrafos, vamos deixar os textos alinhados à esquerda, porque textos centralizados são difíceis de serem lidos para pessoas com dislexia e para pessoas com autismo também. Nos textos que você precisa fazer um conteúdo mais completo, que seja longo mesmo, busque por fontes sem serif ou semi-serifado. Sem serif é tipo essa que eu estou usando na apresentação, né? Ela não tem aquelas perninhas, né, na composição da fonte. Casos de autismo, evitar muitas analogias ou metáforas, né? Você usar muitas metáforas assim, expressões meio em desuso, assim, não é bom evitar, né? Cuidado com o excesso de contraste, então, poxa, você usa uma fonte muito forte vermelha, e aí uma fonte não, um fundo muito forte vermelho, uma fontezinha branca fina, é desagradável para a visão da pessoa com autismo. Prefira usar sublinhados em links, né? Porque o perfil da pessoa com autismo é muito relacionado a padrões, né? Então, se o seu link parecer com um link, fica muito mais fácil dela poder clicar, dela poder entender que é um link de fato. Então, e evitar usar em outras coisas assim, para não confundir também. Ainda além, né, surdez, fornecer mais uma opção de contato, né? Você vai, manda um e-mail assim de chamada, assim, por exemplo, num caso mais B2B da vida. Você fala, não, vamos entrar em contato só por telefone. Aí oferece o telefone, a pessoa é surda, ela já perdeu seu lead lá naquele momento, né? Poxa, fornece, né? Não, a gente consegue conversar por e-mail, por WhatsApp, dá opções para essa pessoa. E o conteúdo também é estruturado, parágrafos, tópicos e listas, porque existem pessoas surdas que elas não foram oralizadas, então elas têm um pouco mais... que nasceram surdas, na verdade, e elas têm um pouco mais de dificuldade de entender a língua portuguesa, e por isso que um conteúdo estruturado, bem escrito, com parágrafo certinho, fica muito mais fácil para a experiência dela. Daltonismo também não depender só de cores para comunicar, né, significado como verdadeiro, falso. Ah, não, verdadeiro vai ser verde, não vai ter nada falando que é verdadeiro, só vou deixar um botãozinho verde e a pessoa não vai conseguir distinguir, então vai ser uma experiência ruim também. E links precisam parecer com links, né? Então, outra coisa também que pessoas com daltonismo são beneficiadas. E aí, mais alguns exemplos, né, gente? Texto simples. Texto simples, tem muita gente de e-mail que acaba ignorando o texto simples, mas se a pessoa não conseguir visualizar o seu texto completo, bonitinho, já formatado no HTML, o texto simples ele vai salvar a comunicação do seu e-mail. Então, olhem para o texto simples. Se ele não estiver formatado, bonitinho, ela pode ignorar o seu e-mail ou achar que é até um vírus, assim, porque vai chegar esquisito para ela. Então, poxa, deixa bonitinho, arruma os links, né? Tem algumas plataformas, assim, de disparo de e-mail marketing que o texto simples ele fica com um monte de asterisco, com colchetes. Dá uma arrumada, dá uma limpada no seu texto, sabe? E não demora para fazer isso, é bem tranquilo. Modo escuro, se você não mexe muito com programação e tudo mais, faz uma barra branca no fundo do seu logo, para o seu logo ser visualizado também, né? Por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei até antes, né, como se fosse um PNG, sem nada atrás, o logo da GUP não ia ser visualizado. Então, poxa, se você não sabe mexer com programação para mudar, né, ficar mudando cada vez que a pessoa troca o modo dela de visualização, você pode simplesmente fazer um JPEG, um PNG assim com uma barrinha que já resolve. E as pessoas elas entendem o seu texto também, né? Se eu falo, recebi um feedback para acompanhar o pacing desse quarter, só que deadline das tasks, vou fazer o job, entrar no backlog. Gente, que inferno! Eu sei que assim, deve ter gente de startup assim que usa mais esses termos e não tem problema usar esses termos assim, mas saiba com quem você está falando, gente, pelo amor de Deus, é muito importante saber as pessoas que você está conversando. Afinal, comunicação boa é aquela que pode ser entendida. E aí, cuidado com o capacitismo, né, gente? Por exemplo, vamos evitar expressões que a gente usa a condição de alguém
para falar mal do outro. Então, chama de retardado, finge demência, dá de João sem braço, não tem maldade, fala que não tem maldade, ter dó da pessoa com deficiência. Gente, isso é sério, não, já passou, sabe? Não faça isso, supera essa que a gente é muito melhor que isso do que usar a condição de alguém para ofender outra pessoa. Então, ceguinho, surdinho, e xingar alguém, ah, você é surdo, você é cego, não é legal, né? Não fazer mancada, bora tomar cuidado com isso, tá? E aí, se você ficou com dúvida, pô, faz um checklist. O contraste de imagem tá legal? A CTA tá legível? O link tá ok? A linguagem, eu tô falando de uma maneira que o meu público consegue entender, que meu... Poxa, já aconteceu uma vez de uma pessoa que eu mandei um e-mail e não sabia o que era um feedback, a palavra feedback. Sabe, você está falando mesmo de uma maneira clara? Aprenda com os seus erros. Então, até tira print dessa tela aqui. O alt preenchido corretamente, alinhamento à esquerda, sabe? Tem várias coisas legais que a gente consegue salvar no checklist e vai ticando quando você for terminar seu e-mail. Muito tranquilo. E aí eu digo para você, gente, acessível, ser acessível, ele não vai reduzir a sua performance. Esses são alguns e-mails, né? Que, poxa, essa taxa de clique, assim, ela tá numa média acima do mercado, assim, e todos os e-mails foram acessíveis. Então, pode até aumentar a performance do seu e-mail se você for acessível. Mega importante. Mas, enfim, gente, é isso. Eu espero que esse papo super rápido já tenha dado algumas ideias, insights e mudanças de que você já pode começar agora para acessibilidade nos seus e-mails. E conta super comigo, tá aí meu LinkedIn, quem queira fazer a conexão. Valeu!